A paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está agora me ouvindo nesta manhã ou nessa tarde, depende do horário que você vai estar ouvindo, depende do país que você está me ouvindo. A minha saudação a todos vocês que estão nos meus contatos, e tanto aqui do Brasil como de Moçambique, Angola, na cidade de Doualas, Camarões, e também na cidade de Havana, em Cuba. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo a você aí no Facebook e também você no YouTube. Para mim, uma satisfação é estar nesta manhã trazendo uma reflexão. E a reflexão que eu trago nesta manhã é: por que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado no mesmo dia? Quando nós podemos ver na Bíblia Sagrada, escrita nos Evangelhos, tanto de Marcos, no Evangelho de Mateus, Lucas, fala da crucificação e da sepultura do Senhor Jesus. Então eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Aqui no versículo de número 32 do Evangelho escrito por Mateus, diz assim: E quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Falando da crucificação de Jesus. No versículo de número 57 diz: E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que o corpo fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu em um fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Eu li esses dois versículos falando da crucificação do Senhor Jesus e do sepultamento. Então, por que Jesus foi sepultado no mesmo dia? Meus queridos, veja bem, não é lei romana, não era a lei romana que determinava isto. Era a lei do próprio Deus. Nós sabemos que Israel rejeitou a Cristo Jesus, porque Jesus não veio como eles esperavam. E nós sabemos como está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11, veio para os seus e os seus não receberam. Então, o Senhor Jesus foi rejeitado pelo seu povo e também crucificado pelo seu povo. Vejamos aqui o que está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 13 e 14. Diz assim: Louvado seja Deus! Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Paulo, sendo um judeu,
se tornou um perseguidor da igreja, porque na mente de Saulo, antes de ser chamado Paulo, Jesus Cristo era um homem maldito. Jesus Cristo jamais poderia ser o Messias, e jamais o Messias morreria de uma morte tão escandalosa e cruel como Jesus morreu. Mas depois que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele então entende que Jesus Cristo, que morreu crucificado, realmente é o Messias rejeitado por Israel. E ele então escreve aqui nessa carta aos Gálatas, dizendo agora, confirmando aquilo que ele rejeitava antes, ele está confirmando à igreja na Galácia, que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio que somos nós, e que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Agora, onde é que está escrito esta lei? Que todas as pessoas que fossem considerado pecador, maldito, deveriam morrer crucificado. Deuteronômio, capítulo de número 21, e o versículo de número 22 e 23 diz: quando também algum homem houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, é o pendurares no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então veja, Jesus foi considerado um homem pecador, um homem maldito, e por essa razão ele foi tirado da cruz no mesmo dia e sepultado no mesmo dia, porque segundo a própria lei de Deus dada a Moisés, que alguém que morresse crucificado tinha que ser sepultado no mesmo dia para não contaminar a terra. Então, queridos, nem velório, nem cerimônia fúnebre fizeram do corpo de Jesus Cristo, por causa da situação e consideração que os judeus tiveram com ele. Agora eu lhe pergunto, por que é que Jesus foi considerado pecador e tão maldito a ponto de ser enterrado no mesmo dia, para não contaminar a terra que ele recebeu por herança? Que maldade Jesus fez? Você sabe? Que crime Jesus cometeu para ser considerado tão maldito e imundo? Qual foi o pecado que Jesus cometeu para ser considerado, ser incluído nesta lei do próprio Deus? Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, é a lei de Deus. E veja que os judeus, Israel, estavam esperando o Messias veio para salvar. E eles consideram o seu Messias o homem mais indigno, o homem mais perverso, o homem mais imundo, o homem mais maldito da terra, da sua terra, a ponto de eles mesmos pedir a crucificação de Cristo. E José de Arimateia, antes que chegasse às 6 horas da tarde, porque a sexta-feira terminava no sábado, e no sábado às 18 horas, nossa, às 6 horas da tarde começava o sábado. Então Jesus foi sepultado na sexta-feira antes das 6 horas da tarde, ou seja, às 18 horas nossa. E sabe por que Jesus foi considerado tão maldito? Nós vemos o texto aqui, a carta de Paulo aos Gálatas.
para nos resgatar da maldição. Maldito é o homem que vive debaixo do pecado. Maldito é toda a raça humana que vive pecando e desagradando a Deus. Maldito era eu e você, que vive fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus. Mas Cristo morreu, considerado-se maldito, para nos resgatar da maldição do pecado e para que nós tenhamos direito à promessa feita a Abraão e pela fé tomar posse da promessa do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, hoje nós fazemos parte da família de Deus porque Jesus Cristo foi condenado como o pior assassino, o pior bandido, pior do que Barrabás. Porque o povo judeu, que esperava tanto o Messias, condenou o Messias, dizendo: crucifica este e solta Barrabás. E a você, meu amigo, que ainda não faz parte da igreja cristã, você que ainda não se tornou um cristão autêntico, seguidor de Jesus, protestante, que protesta o pecado, que rejeita o pecado, saber de tudo isso, que Jesus foi considerado o maldito, foi crucificado como o pior bandido da história. Você ainda continua a rejeitar esse Jesus? Ele foi condenado por minha causa e por tua causa. Eu não canso de falar um testemunho. As pessoas zombam de Cristo, as pessoas zombam dos cristãos, zombam do Evangelho. Um dia eu estava pregando, faz muitos anos atrás, eu estava pregando para uma jovem, e de repente chegou um senhor, cabelos brancos, e começou a zombar, falar de sexualidade, de prostituição, e eu falando de Cristo para aquela jovem, e ele falando de sexualidade. Eu interrompi a conversa com aquela jovem, com a autoridade da palavra de Deus, apontei o dedo no nariz daquele senhor e disse para ele: tu está zombando de mim? Tu também é culpado de ter matado Jesus na cruz do Calvário. A lágrima desceu do rosto dos olhos daquele homem. Aquele homem mudou de semblante. E eu falei da graça de Deus para ele. Mas quando eu disse: tu está zombando de Jesus? Tu também é culpado de ter matado Jesus na cruz. Aquela palavra entrou no coração daquele homem e mudou. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora: os seus pecados, tu, com teus pecados, foi quem fez com que os judeus considerassem Jesus Cristo tão maldito, e agora você pode ser perdoado. Jesus quer perdoar a tua culpa. Aceita Cristo como Salvador. Procure a igreja cristã, a igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, a igreja que prega o arrebatamento, a igreja que prega o arrependimento, e vá servir a Cristo Jesus. Abandone a idolatria, abandone a feitiçaria, abandona as práticas pagãs deste mundo. Jesus não merece o seu amor. Depois de morrer uma morte tão cruel, sem nada a dever. Então esta é a razão, meu querido, porque Jesus foi sepultado no mesmo dia, porque ele foi considerado tão maldito. Ele tinha que ser tirado da cruz no mesmo dia para não contaminar a terra. Mas o meu Jesus foi o homem mais santo, o homem puro, inocente, que morreu em meu lugar e no seu lugar. Aceite Jesus como Salvador para ser livre da condenação do inferno. E a você, meu irmão, permaneça firme. Não troque Jesus por nada e não troque a igreja por esse mundo de perversidade. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.